Meus amigos, imagina você acordar de manhã, abrir a porta da sua casa e perceber que tem um bilhetinho lá do banco dizendo que aquela casa não é mais sua, hein? Ou então você sair do seu trabalho, você vai até o seu estacionamento e perceber que o carro que você financiou com tanto suor, com tanta lágrima, foi levado embora sem aviso prévio, sem audiência e sem juiz. Parece uma cena de filme de terror, não é verdade? Pois é, mas infelizmente esse é o novo enredo da vida real do brasileiro, porque o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e a partir de agora, os bancos e os credores têm total poder de retomar bens dados em garantia de uma forma muito mais rápida e muitas das vezes sem precisar passar pelo processo judicial tradicional. Um simples atraso na sua parcela, no seu financiamento, pode ser o suficiente para você perder o patrimônio de uma vida inteira. E olha só o timing soturno dessa decisão, porque temos quase 70 milhões de brasileiros inadimplentes nesse exato momento, com o crédito mais caro do planeta e leilões de imóveis explodindo por todo o nosso país, a corda sempre arrebentando para o lado mais fraco e sufocando as famílias brasileiras. Nos financiamentos, a inadimplência atingiu 1,5%, ou seja, a gente está falando aqui de centenas de milhares de imóveis inadimplentes, indo a leilão, indo a mercado e sendo vendido para grandes corporações. Já nos aluguéis, principalmente os aluguéis comerciais, quase 5% de todos os contratos no Brasil estão atrasados. Isso significa que os lojistas estão fechando as portas por todos os lados, os empregos estão sendo destruídos e famílias inteiras sendo despejadas. Essa é a fotografia de um país em que a população já perdeu completamente a capacidade de pagar pelas suas contas mais básicas. E nesse cenário de aperto, o que era uma corrida contra o tempo virou um verdadeiro cheque-mate imediato. Por quê? Porque antes você tinha um processo mais demorado e que ao menos dava fôlego para você negociar, para você pedir uma revisão, para você buscar a sua defesa. Agora, meu amigo, o banco pode agir imediatamente como se fosse um guindaste. Chega, engata o gancho, leva embora, sem conversa, sem misericórdia, sem tempo para respirar. E o resultado é justamente um país onde os credores e os bancos ganham cada vez mais superpoderes e, do outro lado, os cidadãos comuns ficam cada vez mais vulneráveis. É como se a gente fosse colocar um elefante para disputar uma queda de braço com uma formiga. Meu amigo, a luta termina antes mesmo de começar. E num país onde milhões já não conseguem pagar pelas suas contas, faz sentido ampliar tanto o poder dos grandes bancos, das grandes corporações e reduzir tanto a proteção das famílias? Pois é, meus amigos, mais uma vez o cerco se fechando aqui para o brasileiro. Dessa vez o STF valida perda extrajudicial de bens em caso de não pagamento de dívidas. Ah, Josué, isso aí é fake news. Ah, eles estão inventando essa história. Pois é, essa matéria está aqui no site do próprio Supremo Tribunal Federal. Procedimentos envolvem retomada, busca e apreensão de bens móveis e liquidação de imóveis garantidos em hipoteca. E aí você pode pesquisar a ADI 7600, 7.601 e 7.608, em que as entidades representativas de oficiais de justiças e magistrados questionavam pontos do marco legal das garantias, a Lei 14.711/2023. A norma possibilitou, por exemplo, que a instituição financeira credora, como bancos ou empresas de crédito, retome o bem imóvel que seja como garantia em contrato de alienação fiduciária por meio de procedimento realizado aonde? Em cartório apenas. Nos contratos com alienação fiduciária, o devedor, até pagar todo o valor do financiamento, terá direito de posse direta do bem, mas o credor é o proprietário e tem a posse indireta, ou seja, poderá retomá-lo em caso de não pagamento. Bom, o relator do projeto é o ministro Dias Toffoli, mas quem foi que votou a favor desse projeto, hein? O relator foi acompanhado integralmente pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes foi a favor também, André Mendonça, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso. Flávio Dino acompanhou com ressalvas. Além dos oficiais de justiça e dos magistrados serem contra, quem mais foi contra também? A ministra Carmen Lúcia, que entendeu que são inconstitucionais os procedimentos extrajudiciais de busca, apreensão e alienação de bens de propriedade ou sob posse do devedor. Tudo isso significa o quê? Significa que se você atrasar um financiamento,
o banco agora pode retomar o bem de uma forma muito mais rápida, sem precisar passar pelo processo judicial demorado que existia antes. Só para você entender melhor, vamos lá. Pensa o seguinte, você financiou o seu carro em 48 parcelas. Foi lá, escolheu o seu carro, financiou em 48 parcelas. Durante 30 meses você pagou em dia, tudo certinho, mas você perdeu seu emprego, a situação econômica do país ficou desafiadora e você atrasou 3 parcelas da sua mensalidade. Antes, o banco precisava abrir um processo judicial e esperar a decisão do juiz, dar prazos de defesa. Era demorado e te dava um tempo para você respirar, para você se reorganizar. Agora, meu amigo, não tem mais essa não. Com essa decisão do STF, o banco pode acionar direto o cartório e mandar buscar o seu carro imediatamente. É como se estivesse apertando um botão, executar garantia. Sendo que essa família, cara, que perdeu a renda, só precisava de um pouquinho mais de tempo para se reorganizar. E olha só a gravidade disso tudo. A gente não está falando de meia dúzia de pessoas. O Brasil tem hoje, cara, quase metade da sua população adulta com um nome sujo. São quase 70 milhões de pessoas inadimplentes. Nos financiamentos imobiliários, a taxa de inadimplência até parece baixa, em torno de 1,5%. Ah, José, é muito pequena. Mas quando a gente olha para os números, né, para o tamanho dessa carteira, cara, a história muda completamente. Estima-se que existam aproximadamente 10 milhões de imóveis financiados no Brasil hoje. Isso significa algo em torno de 100, 150 mil imóveis em inadimplência. E o resultado é uma verdadeira explosão de leilões que está acontecendo agora no nosso país. Só em 2025, os leilões de imóveis aumentaram 25% e a gente está falando de milhares de famílias vendo o seu patrimônio, o patrimônio de uma vida inteira indo embora. E com o novo poder dado aos credores, aos bancos, esse processo tende a ser ainda mais rápido e mais impiedoso. Como eu já adiantei aqui, né? Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que hoje nós temos uma verdadeira epidemia de inadimplência no nosso país. Nesse site aqui da Auditoria Cidadã da Dívida, diz que o recorde de inadimplência expõe a crueldade dos juros abusivos. 72 milhões de brasileiros estão endividados nesse momento. Quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes, um recorde histórico e alarmante. Segundo reportagem do próprio Jornal Nacional, a turma passadora de pano, mais de 43% da população adulta do país está com contas atrasadas e o tempo médio de atraso só cresce. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que existe uma verdadeira transferência de riqueza para o setor financeiro. Enquanto milhões de brasileiros ficam aprisionados no endividamento, estão perdendo seus imóveis e perderam o seu dinheiro que pagou para trás, o sistema financeiro está sendo beneficiado disso tudo. É por isso que os leilões de imóveis estão explodindo por todo o nosso país. Nessa matéria que saiu aqui no Jornal Nacional, diz que os leilões de imóveis avançam em meio à inadimplência de famílias brasileiras. Olha só como que cresceu essa indústria do leilão no Brasil. Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. No ano de 2023, 26 mil imóveis foram a leilão. E no primeiro semestre de 2024, já era o dobro da soma dos 2 anos anteriores, com 44 mil imóveis arrematados, quase sempre com grandes descontos. E esse é um mercado que já arremata aproximadamente 100 mil imóveis todos os anos. Essa outra matéria que saiu aqui no Veja Negócio diz que o número de leilões imobiliários dispara no Brasil e deve continuar crescendo. O volume de leilões aumentou 86% em 2024 e deve crescer 70% em 2025. E agora, já em 2025, meu amigo, segundo aqui o Jus Brasil, essa crise já aumenta em até 25% a oferta de imóveis em leilão no Brasil. Leilão que pode gerar desconto em até 70% nos valores dos imóveis. Infelizmente, tudo isso é muito triste. Eu, particularmente, conheço uma pessoa que pagou durante mais de 10 anos um imóvel, passou por um período difícil de dificuldade, não conseguiu pagar algumas parcelas e o seu imóvel foi a leilão por um preço muito abaixo do mercado e ela foi obrigada a deixar a sua casa, a sua residência. Infelizmente, é uma situação muito triste, cara. E tem um detalhe muito importante que quase ninguém está prestando atenção nisso aqui e é talvez o mais perigoso de todos. Quando milhares de imóveis vão parar no leilão de uma vez, cara, o que acontece, hein? O que você acha que acontece? Naturalmente, os preços caem. Isso significa que até quem está pagando em dia, até quem se sacrifica todo mês para não atrasar, vê o valor do seu próprio patrimônio despencar. Imagina só, você financiou o seu apartamento por 30 anos e está ralando todo dia para você pagar certinho as suas contas. Só que o seu vizinho, o vizinho do lado,
perde o emprego, atrasa a parcela e o imóvel dele vai a leilão por um preço muito mais abaixo no mercado. O que acontece com o preço do seu apartamento também? Naturalmente ele cai junto e você continua pagando caro por algo que no mercado vale muito menos. Bom, meus amigos, o que está acontecendo no Brasil é algo muito grave, é algo muito triste também. Num país onde quase metade da população adulta já não consegue pagar pelas suas contas básicas, a justiça ainda decide dar mais poder aos bancos, para os bancos apertarem o cerco, cara. Enquanto o credor ganha uma avenida aberta para executar os contratos, o devedor mal consegue respirar. E o resultado é um país onde as suas famílias perdem as suas casas, os pequenos empresários são obrigados a fecharem os seus comércios, e os leilões viraram uma verdadeira rotina. E tudo isso acontece em silêncio, sem que muita gente perceba o tamanho do impacto. É o futuro do nosso patrimônio, da nossa segurança financeira e da nossa liberdade que está em jogo nesse momento. E me diz aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Você acha justo esse cenário todo, o STF, seguir por esse caminho? Ou você acha que isso é mais um golpe contra o cidadão comum, hein? Deixa sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que a gente traz aqui você não vê sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa do WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.